Assunto, se for do meu interesse eu acabo respondendo, mas se não for eu só acabo... É muito bom dia, boa noite. É, mais ou menos assim. E ela tá aqui, ó, só de olho no netinho, um olho no netinho e outro olho no celular, é isso? É isso. Você usa muito celular? Muito. Não dá pra ficar sem. Inclusive eu tenho 3 celulares. Caramba, você consegue lidar com todos esses 3 celulares? Sim, e é muito bom hoje em dia poder contar com a tecnologia. Eu encontrei uma pessoa aqui que usava um aplicativo de relacionamento. Tecnologia, você acha que tem ajudado as pessoas a se aproximarem? Olha, creio que sim. Tem aqueles que usam para o bem, mas tem aqueles que infelizmente usam para outras finalidades, né? Agora que mal lhe pergunte, quantos anos você tem? Tenho 65. 65, gente, bela desse jeito. E me conta uma coisa, desde quando você começou a usar o celular? Faz esses aplicativos, WhatsApp, essas coisas, Face, só uns 3 anos pra cá. Se é uma emergência, tá me ligando, é prioridade. Ligação agora é declaração de amor. É. Tem uma pesquisa que diz que os brasileiros desbloqueiam o celular pelo menos 78 vezes ao dia. Eu acho que mais. Quantas vezes você imagina? Ah, mas sempre é mais. Hanging ornaments or 3 on a tiny plastic tree. Hey. Eu encontrei agora uma meninada aqui que eu tenho certeza que usa muito o celular, o smartphone. Como é que é? Conta pra mim, eles usam muito o celular? Usam pra mandar mensagem pra vovó, pra tia. E quantos anos eles têm? Conta pra mim. 6. Hoje, inclusive, mandaram uma mensagem pra mostrar a janelinha nova. E vocês duas, me conta, vocês também são viciadas pelo celular? Bastante. Conseguem viver sem? Consigo. Consegue mesmo? Então deixa eu pegar esse celular. Posso levar? Vai, ó, eu tô vendo você tremendo aí. Ontem eu fiquei sem bateria, por exemplo, e eu surtei, tipo, eu fiquei acho que umas 5 horas sem telefone e eu pegava o telefone pra tentar desbloquear, daí eu lembrava, poxa, eu tô sem bateria, mas é automático já, né? O que houve com o teu celular? Estragou, deixei cair no chão. E tá conseguindo viver sem? Não. Tu gosta de usar as tecnologias? O que você faz com o tablet? Eu jogo, eu vejo YouTube. Laila, vou entregar o teu celular, porque eu vi que você já tava aqui um pouco na abstinência, tá bom? E eu vou em busca de mais gente. Vamos comigo. Encontrei mais uma aqui. Tem gente que é assim, que usa o celular além dos aplicativos para escutar música. Esse daqui é o Agamenon. Agamenon, você usa muito celular? Bastante, uso bastante. No meu dia a dia, o dia todo. Eu só fico jogando no meu tablet sozinha. Eu tiro foto, mando foto no caso dele para a mãe que tá trabalhando, pro pai. Achei essa galera muito animada, eu vou fazer uma selfie com eles. Peraí. Então agora me diz uma coisa, tu usa mais o celular ou o computador? Quase não uso computador. Uso mais o celular do que o computador, tá mais facilidade, tá ali na mão, né? Mais prático. Dá de ver que ele usa bastante, porque olha a tela do celular, gente. Isso daqui é a tela de quem usa bastante, com certeza. Ah, bem mais. Nossa, computador... Já até esqueceu. Sim, olha, 5%, olha lá ainda. Você usa computador? Eu uso não muito. É mais o celular? Mais o celular. Quase nada. Mais o celular mesmo. Olha lá, vamos enquadrar todo mundo aqui. Sorriso! Se tornou um vício, Pois é, e não é à toa que uma pesquisa recente do IBGE revelou que os equipamentos móveis se consolidaram como principais meios de acesso à internet no Brasil. Algo que há 10 anos a maioria das pessoas não imaginava, né? E os dados levantados apontam que mais de 90% dos acessos à rede são feitos por esse tipo de equipamento no país, batendo pela primeira vez os computadores pessoais. E que realidade é essa que a gente vive? Eu vou bater um papo agora com o Béio Cardoso, que é especialista em mídias. Béio, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Gia, obrigado pelo convite e alô para todo mundo que está em casa assistindo o programa e com o celular na mão. Com certeza, né? O vício, a gente estava até conversando, é um vício que a gente nem percebeu que colocou na nossa vida, né, Béio? Correto. E complementando os dados que a matéria trouxe, são 70 vezes que eu desbloqueio, mas tem aquelas outras vezes que eu também não preciso desbloquear a tela do celular. Então, às vezes, eu recebo uma notificação e apenas dou aquela olhada. A gente tem dados aí que provam que isso acontece em média de 150 vezes por dia. E
Principalmente, às vezes, até durante a noite no sono. Recebo aquela notificação, acordo, dou uma olhada e volto a dormir. Aí já preocupa um pouquinho mais, né? Mas a ideia da gente falar como esses aparelhos, eles se tornaram o controle remoto do mundo. Tudo a gente faz por ali. Inclusive, a gente até fica meio perdido, não sabe o que fazer se não consegue fazer pelo celular. Pois é, Gi, isso daí foi algo que foi se construindo com o passar do tempo. O que eu tenho que pensar é que o celular, ele começa a circular aqui no Brasil na década de 90. O primeiro modelo com uma bateria que durava 22 minutos e pesava aproximadamente 1,20 kg, mais ou menos. O famoso tijorola. Correto. Mas a partir dos anos 2000 é que o celular começa a enviar dados. Ou seja, antes do ano 2000, o celular não mandava o torpedinho, o SMS. Depois que ele começa a fazer isso, a nossa prática e os processos comunicacionais começam a mudar. Mas note que nem todo mundo usava isso. Primeiro, o valor desses torpedos, que pesavam no bolso. O smartphone, ele surge em 2007, né, oficialmente com o iPhone lançando o seu aparelho. E depois dali, em 2009, isso começa a chegar no Brasil com um preço, digamos, menos dolorido no bolso. Hoje em dia a gente sabe que tem facilidades, né? Então eu consigo comprar um aparelho em 10 vezes no meu cartão de crédito, que é tão potente quanto uma máquina, e que eu tenho a mobilidade, e isso é o que faz toda a diferença. Na medida que as pessoas passam a adotar esses serviços de dados, é que realmente a coisa muda de figura. E principalmente para uma pessoa que talvez seja até analfabeta. Porque eu posso baixar um aplicativo e me comunicar por mensagens de áudio ou vídeo. Então, essa pessoa também tem uma inclusão nesse espaço digital. Então, o que era restrito aos filhos, às vezes aqueles pais, avós, que muitas vezes não conseguiram ter todo o estudo... Estamos de fora de todo esse mundo, né? Ele passa a fazer parte dessa roda de conversa, se comunicando por mensagens de áudio. Então, eu tenho uma inclusão. E isso também, quando começa a interferir nas nossas mudanças do dia a dia. Desde ajudar a fazer uma pauta, quando as pessoas conseguem interagir mais com o programa, com o veículo de comunicação. Quando eu tenho pequenos serviços que também começam a ser desencadeados, como uma manicure, um encanador, um motorista, um serviço de táxi. Então isso, quando eu começo a ter o celular facilitando e agitando economicamente uma sociedade, eu começo a ter uma mudança de comportamento. E isso que você falou é muito interessante. Essas ferramentas, elas se voltaram também para todo mundo. Ficou muito democrático a partir do momento que você pega um celular e é meio que autoexplicativo. Você precisa de alguém que te explique uma primeira vez, para quem tem mais dificuldade, né? E ali a pessoa, os avós já se comunicam com os netos, é tudo muito tranquilo, muito fácil. Vejo muita vozinha mandando mensagem. A tecnologia... Essa facilidade que veio junto também, né? Essa tecnologia, ela é muito cognitiva, por isso que às vezes a gente se surpreende quando dá o celular da mão de uma criança e ela consegue operar muito bem, porque a tecnologia, ela já foi desenvolvida levando em consideração as habilidades motoras e o entendimento do ser humano com aquele dispositivo. Uma pessoa mais velha pode ter mais dificuldade do que uma criança pequena. E algumas barreiras também foram quebradas para que isso acontecesse. Primeiro, o entendimento da tecnologia, que foi o que a gente acabou de falar. Eu tinha máquina antes, só que ela não era ligada na rede. Um celular que não está ligado na web não tem muita usabilidade. Na medida que eu tenho campos de Wi-Fi, e quando eu digo esses campos, pode ser no trabalho, na faculdade, na escola, no prédio público, num terminal de ônibus, dentro do meu ônibus intermunicipal e também, às vezes, compartilhando um Wi-Fi com os vizinhos. A TIC Domicílios do ano passado, divulgada pelo IBGE, mostrou um grande número de pessoas que acessam a internet compartilhando redes de Wi-Fi com os seus pares, com os seus vizinhos. Então isso democratiza muito a tecnologia e faz com que ela possa ser adotada pela sociedade. Você, como especialista dessa área, Béio, você vê só coisas positivas ou há um lado negativo disso? Porque eu posso ver milhares de coisas positivas, porque hoje até um serviço de transporte você chama pelo celular, né? Você marca, como você disse, qualquer consulta, qualquer coisa. Eu encomendei remédio de farmácia de manipulação, só mandei a mensagem ali, ó, sábado tá pronto. Então tá tudo muito fácil na tua mão. Ligar hoje, eu vi um meme muito engraçado. A cara da pessoa quando recebe uma ligação ao invés de um texto.
Que isso, né? Tipo, hoje é estranho receber uma ligação. Então, existe esse lado positivo, é muito prático. A gente pode se perder um pouquinho nisso? Pode. Mas eu faço uma provocação diferente. O que eu tenho que pensar é que a sociedade mudou. Então, a maior frota de veículos do mundo, ela não tem nenhum veículo, que é o Uber. A maior empresa de comunicação não produz conteúdo, que é o Facebook. E a maior rede hoteleira do planeta não tem nenhum hotel, que é o Airbnb. Então isso quebra os modelos tradicionais de negócio que a gente tem e também a forma com que a gente se relaciona. Em vez de pensar se é bom ou se é ruim, eu tenho que entender que é diferente e tenho que aceitar isso, porque a gente está se comunicando de uma forma diferente. Outro dado que também saiu ano passado foi que mais de 500 mil linhas foram cortadas. Essa modalidade que eu tinha de ter 4 chips de celular, 3 aparelhos, cada vez mais isso vai se afunilando, porque eu passo a usar menos a voz e passo a digitar muito mais. Então a forma com que eu me relaciono com o aparelho também mudou. Então não é bom, não é ruim, é diferente. Se a gente pensar um pouquinho, se na nossa infância, né, o pessoal da geração X, né, que eu me enquadro nela, se eu tivesse a possibilidade de ter numa pequena caixinha de Pandora jogos, vídeos, além dos 3 canais que pegavam na minha TV aberta com um bombril em cima da TV, talvez eu não ficasse tanto tempo na rua brincando. Talvez eu estaria em casa consumindo esse conteúdo. A gente também tem que lembrar que a própria violência faz com que os pais sejam mais protetores com os seus filhos, né? Talvez dentro de casa, debaixo da minha asa, com o celular na mão, eu possa ter a falsa impressão que ele está mais protegido. Mas ele também pode estar vulnerável às brechas que a gente tem nesse contato contínuo com a tecnologia. A gente também tem essa ruptura da família. Mas se eu pensar um pouquinho mais atrás, essa ruptura já começou lá atrás com a invenção do micro-ondas. Sem o micro-ondas, como é que funcionava? A mãe fazia a refeição, chamava todo mundo para comer, e quem não tivesse ali, ela não ia esquentar a comida novamente e ia ter que lavar a louça depois. Na medida que o micro-ondas chega e cada um pode fazer a sua porção pequena e esquentar individualmente, na hora que bem entender, a gente já não começa a se reunir todo mundo no mesmo horário, a gente tem mais autonomia. O pai que chega um pouquinho mais tarde do trabalho, ele pode comer depois. Então o celular, ele ajuda a somar isso, mas é um comportamento que a gente tem que já foi se fragmentando. A própria televisão, antes era na sala para todo mundo ver. Agora a gente tem no quarto, agora está na palma da mão. A gente está dirigindo, o filho está atrás vendo alguma coisa. Então essas variações de telas que a gente tem e essa dispersão aparentemente da família é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Só que agora a gente começa a ficar mais focado porque a gente viu que parece que todo mundo está nisso. Ou seja, a gente tem uma prática, uma mudança nessa prática e no processo de adoção da tecnologia. Ou seja, a tecnologia, obviamente, ela traz muita coisa boa para a gente que tem que saber usar. Tem que fazer direito. Tem uma foto que você já deve ter visto que rola na internet, as pessoas no ônibus assim, hoje em dia, por conta do celular, ninguém mais conversa, e todo mundo lá mexendo no celular. Mas isso nos anos 60, o povo no metrô, lendo o livro, todo mundo de cabeça baixa, lendo jornal, livros, enfim. Então, era já um hábito, não veio com o celular, é a questão da gente como adota tudo isso na nossa vida. Correto, Gisele. E nas décadas, há muito tempo atrás, quando a sociedade se reunia e não sabia ler nem escrever, as pessoas se reuniam na praça e alguém discursava e fazia as notícias. Então, esse ciclo era contínuo, então alguém vinha ali, um representante do governo, das cidadelas, e ficava passando as informações e as pessoas se reuniam para escutar. Na medida que as pessoas foram aprendendo a ler e a escrever, além dessa pessoa continuar discursando, também ficavam fixadas, né, os pergaminhos com as notícias. Então, se eu estivesse ali, aquela pessoa que eu costumava encontrar desapareceu do meu lado, eu ficava pensando, tá vendo, ó, essa escrita e essa leitura fez com que a gente começasse a se dispersar. Então foi um processo gradativo, mas o ponto legal disso é a inclusão, as pessoas mais velhas fazendo parte, e isso faz com que a nossa memória também chegue diferente lá na frente. Olha a quantidade de fotos que os nossos pais têm, que a gente tem,
e que os nossos filhos tenham. Exato. A gente vai registrando cada momento. E isso pode ser muito legal. A gente sempre tem que olhar com um olhar de otimismo. Exato, e fazer direito também, né? Não só botar defeito. Velho, obrigada por estar aqui com a gente, muito informativo. Valeu. Valeu, sempre que precisar, estou às ordens. Obrigada, ótimo fim de semana pra você. Pra você também. Viu só, gente, vamos cuidar, né? Palminha da mão, ele tá cheio de informação.